Olá a todos e a todas, estamos aqui num episódio muito especial deste podcast Customer Success by Louis, onde a gente vai começar a trazer cases específicos, né, de empresas e de uma forma muito especial. Falei para o time, né, da Ask Suite, assim, há 7 meses, melhor dizendo, atrás, quando eu entrei, eu queria ver muitos cases aqui internos do nosso time, né, e estando na Ask Suite é muito legal. Falar que estamos gravando, então, oficialmente hoje o nosso primeiro case dentro do nosso time, né? Não que a gente não faça cases, entregue resultados, mas quando a gente concretiza um negócio voltado a resultado para os clientes, especialmente, e até nesse caso, a gente está olhando muito para a capacity, né? Como é que IA ajuda de maneira mais concreta, é muito legal. A gente notava, assim, 2 anos atrás, quando o IA chega no nosso universo de SaaS, né? Que existia muita palestra de, putz, a IA é o Ozempic corporativo, né? A IA vai conseguir cortar, né, headcount, a gente não vai precisar contratar tanta gente e tal, só que cases para isso era muito raro da gente ver, né, eu sentia que no palco das palestras, pouca gente falava e citava coisa prática sobre isso em geral. Eu falava, será que algum dia, né, estando em algum time de CS, eu vou ter essa honra de estar conseguindo trazer isso? E com esses pontos, a gente traz hoje esse case muito legal que a gente vai começar a falar aqui e já vou apresentar nossos convidados agora também em seguida. Mas Ask Suite, o que é isso, né? Nunca ouvi falar e tal, mas Ask Suite hoje tem mais ou menos 5.500 clientes, estamos em mais de 80 países, né? E somos uma plataforma omnichannel, a gente até bota no site, eu resgatei da lá para pegar o mais atualizado possível, a plataforma tudo em um, all in one, de IA, de inteligência artificial, e comunicação que conecta hotéis e viajantes, né? Então, a Ask Suite, depois pode ver mais um pouco no site. Hoje eu sou o head de CS lá na Ask Suite, né? Tem um time de onboarding, scale, que é um pedaço de ongoing, time de enterprise, que é um ongoing um pouco mais premium ali, time de educação para clientes, o time de saver, que trata negociações com os clientes, e o time de suporte, que está aqui hoje, né? Representado pela Ju e pelo Rafa em si. Então, antes de mais nada, né, também pedindo apresentações, Ju e Rafa podem se apresentar aí para a galera, quem são vocês e o que fazem aqui na ESC. Opa, beleza? Obrigada pelo convite, Lui. Então, eu sou a Juliana, né, eu trabalho aqui na ESC, sou a macaca velha aqui da empresa, trabalho vou fazer 8 anos esse ano. Hoje eu sou coordenadora aqui do time de suporte e temos esse desafio aí de escalar o nosso time e tornar ele cada vez mais estratégico aqui na empresa. Oi, pessoal, eu sou o Rafael, eu sou o agente de suporte avançado, nível 2 aqui dentro da ESC, e é isso, foi uma batalha, mas a gente conseguiu implementar essa AI e vamos ver os resultados. Beleza, galera, e até trazendo também, né, sempre temos vagas, você que está ouvindo isso, que legal, gostei da vibe da galera aí, do Rafa, da Ju, temos vagas, né, no nosso time da ESC e híbridas em Florianópolis, então todos estamos em Florianópolis, Santa Catarina, né, tem desejo de morar na praia, vem para cá, né, aplica aí nas nossas vagas, sempre temos muitas vagas abertas aí no nosso time de CS. Então, primeira pergunta para a Ju, assim, qual a estrutura do time de suporte que a gente tem hoje? A gente tem muita gente ouvindo, né, não é tão comum, acho, no mercado a gente ter tanto bench de pessoas de suporte, né, como é de CS, vendas, etc e tal. Então, para esse bench, assim, o que o nosso time de suporte ele é, como é que se divide hoje? Explica aí a estrutura, Ju. Boa, hoje o nosso time ele é segmentado em N1, N2 e N3, né? O N1 e N2 sendo diretamente abaixo aqui do nosso guarda-chuva, que lida diretamente com o cliente em atendimento. E aí o nosso time N1 ele é segmentado também em idiomas. Então a gente foca ali em mercados, então pessoas falantes de português, pessoas falantes de inglês e pessoas falantes de espanhol. E aí o nosso time N3 hoje a gente conta com o apoio ali do time de produto, então trabalhamos com revezamento de devs, na resolução ali de demandas que envolvem codificação e questões mais técnicas mesmo de plataforma. Perfeito. Temos também o ponto um ponto aqui na ESC sobre os idiomas, né? Então, estar em time global envolve muito, né? Pessoas terem mais de um idioma, etc. Então, a gente faz contratações específicas também voltadas também a isso, até um ponto de fuso horário também. Tem fusos horários diferentes no time de suporte? Sim, hoje a gente engloba também, especialmente, o mercado Latam, né? Então, optamos por colocar uma pessoa deslocada um pouquinho acima do nosso horário comercial brasileiro. É uma pessoa que trabalha ali das
11 às 8 da noite, e isso é muito estratégico para a gente, porque acaba atingindo também o horário comercial, o final do horário comercial ali de países como Colômbia, Peru, México e afins. Então, isso é bem importante. E também trabalhamos com pessoas começando mais cedo, né? Não tão cedo quanto a gente gostaria, para cobrir o mercado EMEA, né? Mas começamos ali entre 7h30 e 8 horas com os nossos queridos estagiários de suporte que trabalham com uma produtividade, um desempenho tão bem quanto nossos CLTs. Legal. Perfeito. Então, assim, procuramos, né, uma ferramenta, né, que a gente vai trazer, mas para IA, assim como até nossos clientes, né, da ESC, hotéis também nos procuram e tal, mas qual foi a dor sentida, assim, para a gente pensar nessa alternativa de IA? A gente sabe que às vezes, à medida que a empresa cresce, às vezes os tickets podem crescer também. Foi só volume mesmo? Qual a história por trás de estar procurando uma ferramenta dessa, assim? Beleza. Bom, como eu estou desde o início, é legal ver o crescimento da empresa, né, como um todo, assim, e como a gente é uma empresa global, a gente realmente está com aumento de clientes a cada mês que passa, né, e isso acaba acompanhando também as demandas de suporte. A gente vinha tendo ali no ano passado um aumento por mês de mais ou menos de 10% a 15% de tickets, isso acompanhando também lançamentos de produto, como a gente teve com Sofia, Eskflow e afins. E, enfim, nosso time, ele estava acompanhando, né, olhando para a capacity, esse crescimento proporcionalmente, né? Então, a nossa maior dor era conseguir escalar o time sem aumentar os custos, sem aumentar a capacity e tornando ele cada vez mais estratégico também em relação a esses atendimentos, né? A ideia é que o tamanho do time não acompanhe o tamanho da empresa nesse sentido e que a gente consiga ter resoluções mais avançadas, mais técnicas, e o foco das respostas repetitivas, né, as respostas que podem ser automatizáveis, sejam de fato automatizáveis com uma qualidade que a gente espera que tenha, tanto quanto o atendimento de um humano. Então, a nossa maior dor e desafio foi esse, assim, no ano passado. Que massa, acho que é ótima palavra, nem só para o time de suporte, mas para a galera de CS em geral que está ouvindo, né? À medida que a empresa cresce, à medida que os clientes entram, né? A gente não contratar um exército de pessoas, especialmente na era de IA, né? Existem N maneiras a gente não ter que crescer time absurdamente, até pelos times Cursor, né? Um exemplo, que é o concorrente de Lovable ali, times que começam com 6 pessoas, com valuation de B, assim, tipo, hoje em dia. Então, não tem como nós, em CS, a gente tá contratando tanta gente à medida que a empresa cresce. A gente tem que dar um jeito. E até, tipo, olhando para essa dor, quando vocês escolheram, né, nós juntos, assim, mas acho que teve muito pitaco também da Ju, obviamente, por ser a coordenadora do time, e eu também ser muito novo na empresa na época, assim, não tinha tanta noção. O que, Ju, vocês levaram em consideração para escolher a solução, que depois a gente vai contar também? Uhum. Não querendo puxar o saco da ESC, né, mas já puxando, eu acho que trabalhar aqui, eu tenho uma visão muito boa do que pode ser utilizado no gerenciamento mesmo de IA como um todo, sabe, até onde a gente pode ver, até onde a gente pode corrigir, e a gente trabalha até hoje, né, com a Zendesk, que é uma plataforma bem robusta aí para suporte, mas ainda estava em desenvolvimento na parte da IA generativa, né. Então, a gente tinha um chatbot ativo ali no nosso atendimento de suporte. A falta que a gente tinha ali era de um sistema que nos permitisse olhar com mais clareza a comunicação entre os nossos clientes e a IA, olhar para a fonte das respostas especificamente e como a gente poderia corrigir caso por caso. Eu acho que essa minúcia de interface mesmo que acabou faltando ali dentro do nosso sistema de tickets e que nos impulsionou a procurar no mercado outras plataformas que fizessem isso. A gente cogitou até trocar 100% todo o sistema de suporte, como a gente já está aí há uns 4 anos dentro da Zendesk, que seria uma mudança muito desafiadora também para a gente, né? E, por sorte, aí achamos uma solução que é o case que a gente está trazendo hoje. Boa. Um ponto que eu lembro também mais de mercado macro, assim, essa solução a gente vai comentar agora, né, a Cloud Humans, e até só um ponto bem interessante, não tem jabá nenhum aqui,
A gente vai falar vida real com a autorização da Cloud Humans. Um grande abraço para o Bruno, para todo o time da Cloud Humans também. Mas foi um ponto sem jabá. Isso é case por case, né? Todo mundo conhece esse podcast, sabe, assim, né? A mais pura intenção de ajudar a galera em geral e publicar cases bacanas como esse. Mas eu lembro também que um dos pontos bacanas foi que eles eram focados em SaaS. Isso foi bem interessante, assim, sabe? Do tipo, pô, tem suporte técnico, pode ser suporte em N indústrias diferentes, né? De N maneiras, ou genérico demais. E eu senti com eles, tipo, pô, empresa SaaS com este volume, com essas nuances, essas categorizações. Isso foi bem interessante também para a gente tá escolhendo em si. E aí, beleza. Então, entrou, né? Assinamos, bora começar, etc e tal. Como é que foi esse processo de início em si? Porque a gente também sabe na ESC, né, por a gente ser também IA, a Ju até falou de Sofia, né, nossa IA em linguagem natural, que temos com, né, entre hotéis e viajantes e tal, a gente sabe que às vezes a confusão, né, aperta um botão e a IA vai tocar e eu vou, sabe, ter todos os benefícios. Então, pô, não é tão simples assim, né? Como é que foi esse processo de implantação, onboarding, né, também perguntando para a Ju e para o Rafa, que também participou ativamente. Boa, eu vou responder primeiro e depois eu passo a palavra ali para o Rafa. Só complementando ali o que você estava comentando antes, Lui, um fator importante para a gente também foi a empresa ser brasileira, né? É a proximidade ali com a gente, a facilidade de comunicação, de resolver problemas. Então, isso é um fator assim, crucial para a gente, para além de custo, para além de qualquer coisa de interface, isso também foi bem importante para a gente e nos ajuda no dia a dia até hoje. Processo de implementação, então, tivemos uma reunião de kickoff, né, mas em questão de conteúdo mesmo, tivemos algumas etapas que envolviam a calibração de conteúdo mesmo e a revisão desses conteúdos. Então, inicialmente, recebemos um documento ali, onde a gente colocava tom de voz, informações assim mais instrucionais para a Cláudia, né, que é a IA da Cloud Humans, e depois disso seria rodada uma integração ali com todo o nosso sistema de tickets dentro da Zendesk, onde seriam geradas respostas da própria IA para a gente passar para um outro estágio que seria o de revisão. Então, é um processo que acaba sendo bem detalhista, que exige um certo tempo nosso, mas que é aquilo que a gente estava procurando de fato, que a gente não encontrou no mercado e nem na plataforma que a gente já utilizava. Realmente olhar por resposta, ver de onde ela está tirando esse conteúdo para que a gente consiga atuar assertivamente em correções futuras, né? Aí o Rafa pode complementar aí também. Eu acho que a verdadeira implementação, ela aconteceu depois que a gente deu o start na AI, porque ali os conteúdos que foram passados iniciais, ali a gente teve muita coisa que acabou sendo repetida, e a ESC é uma plataforma gigantesca, então, tipo, em uma semana a gente não vai ter ticket que abrange toda a plataforma. Então, foi um trabalho ali dentro de um mês e meio, por aí, auditando todas as respostas para realmente deixar tudo redondo, porque tinha muito conteúdo que acabou não sendo abrangido nessa primeira implementação, né? Então, e também foi um momento ali que a gente teve uma certa instabilidade na plataforma, então ocorreu de ter muitas respostas repetidas que a gente não conseguiu subir informações que a gente necessitava. Então, foi algo bem dentro da realidade ali, a gente ter que fazer auditoria para ver o que a gente estava tendo de conteúdo e precisava ajustar muita coisa e o ajuste minucioso foi dentro desse processo de auditoria mesmo. Legal. Isso. Só Pode complementando também, né, como tem essas etapas de revisões e a ansiedade de colocar IA logo no ar também, a gente espera que acabe funcionando de cara logo na primeira rodada ali de o que a IA vai resolver de fato, né? E nessa primeira etapa que ela considerou apenas os tickets dentro do nosso sistema de atendimento, acaba que, de fato, as respostas elas eram repetitivas ou até uma dizia uma coisa, a outra dizia o contrário, né? Elas se anulavam, digamos assim. Então, é um trabalho que realmente foi crucial ali para a gente conseguisse afinar, de fato, a resposta da IA
para depois a gente ali sincronizar com uma central de ajuda, com outros conteúdos para além do que já existe na base, né? E para dar o start ali, foi um trabalho mais, bem entre aspas, penoso, para que a gente não colocasse no ar com respostas ali que poderia causar divergência e atrito com o cliente. Legal. Até um ponto, assim, às vezes nesse ponto, na IA, acho que a gente, é uma era que a gente deveria, tipo, conseguir separar melhor as coisas de ferramentas que sim são mais robustas e são construídas com certa estrutura para isso, e até, claro, contando com esse ponto mais humano, né? IA, mas auditoria humana para ajudar a treinar, né? Tipo a Esk Suite, a própria Cloud Humans agora, né, que está crescendo bastante no mercado, versus essas ferramentinhas de IA, por exemplo, uma bagatela de R$50 por mês, eu vou varrer a sua central de ajuda e vou responder, né? Até pode ser que dê, né? Mas é um outro nível, um nível muito mais baixo. Às vezes não vai correlacionar, não vai, tipo, integrar com o Zendesk ou o Desk que você usa em geral, né? Então, eu acho que existe esse ponto, né? A ferramentinha, o micro, aquela lá, que vai conseguir varrer uma partezinha, tipo, né? E ferramentas mais robustas que vão exigir mais horas da galera, mais auditoria e tal. E aí, tipo, perguntando também mais especificamente para o Rafa, né? Que ficou um tempo considerável aí para isso também. Como é que funcionam essas auditorias que a gente tem falado na prática? O que é isso? O que é a auditoria? Então, a auditoria é onde a gente vai ver conversa a conversa, né, dependendo de como a gente vai ver esse processo. Inicialmente, a gente via 100%, tanto do que era N1, que seria o que a Cláudia resolveu, e o N2, que é o que era passado. Então, a gente via conversa a conversa, o que foi respondido, fazia um ajuste fino, ajustava as respostas, via o que ela estava respondendo correto, dava ok. Então, era um processo bem trabalhoso e a gente tinha que prestar muita atenção, porque a gente tinha muito conteúdo para resolver e hoje em dia a gente já não faz mais esse 100%, né? Então, antes a gente focou nesse 100%, não tem nenhum N2, tanto porque para ter o máximo de conteúdo, porque quanto mais sólida a base a gente tem, menor vai ser o esforço da auditoria no futuro, que é o que a gente está colhendo agora. Hoje a gente audita ali somente o que é N1, que a Cláudia resolveu, e a gente tem, assim, um esforço muito menor, porque o conteúdo já está praticamente todo dentro da AI, ela já entende praticamente tudo, então é coisa muito pontual hoje em dia que a gente tem que se preocupar, ou revisitar alguma feature que teve uma pequena alteração na plataforma, mudou um botão de lugar dentro da nossa plataforma, a gente tem que ajustar isso na AI, ou algum lançamento novo também, a gente tem que rever o que ela está puxando da central de ajuda, porque ela tem essa integração, então ela puxa da central de ajuda, a gente não precisa ficar ativamente colocando esses conteúdos lá, mas a gente precisa rever como que ela está entendendo esse conteúdo para responder os clientes. Mas hoje em dia é bem tranquilo ali, a gente tira 1 hora mais ou menos por dia só para rever essa questão de N1, e a gente tem uma separação, né? Tem a auditoria de e-mail e a auditoria de chat, né? Eu faço somente de chat, minha colega faz de e-mail, mas o processo de auditoria é o mesmo, assim, é rever resposta a resposta, ver se está concisa, se é o que a gente quer que ela responda, e aí dá ok eu fazer o ajuste. Boa, e só complementando só, também. Rapidinho, Ju, Opa, a gente não tinha explicado, né? O nome da IA é Cláudia. Quando temos a Sofia na Esk Suite, né? Bonita, linda Sofia, a gente tem a Cláudia. Então o Rafa tinha falado, né? A Cláudia e tal é o nome que a gente dá para Cloud Humans para robô, a Cláudia aqui. Então a Cláudia para todo lado. Quem é novo na empresa, olha, né? Cláudia, não sei o que depois, deve ser uma pessoa boa, né? Tá respondendo bastante ticket, mas é a robô da Cloud Humans. Ju, pode complementar. Os nossos clientes ficam enviando o CSAT citando a Cláudia, às vezes é mais elogiada até do que alguns agentes humanos aqui. Mas eu queria complementar ali o que o Rafa falou muito bem, também das particularidades de discurso mesmo de cada canal. E aí, bom, na prática, de fato, o processo de auditoria é o mesmo, mas o modo que o cliente se comunica num chat, o modo que ele se comunica no e-mail acaba sendo diferente, e quando a gente fez essa virada para o e-mail, a gente viu que, bom, vai ser um pouco mais difícil do que a gente imaginava, porque quando a gente fez essa virada, o chat já estava super mais amadurecido, né, com os resultados bem próximos da nossa meta, e o do e-mail, ele estava caminhando ali um pouquinho mais devagar, primeiro por serem demandas mais técnicas, compartilhadas ali via ticket, textos mais
complexos no sentido de envolve print, envolve outras questões que talvez envolvam outras áreas da empresa. Então, essa sensibilidade de diferenciar um conteúdo e outro também foi bem importante, por isso que a gente tem 2 pessoas também, né? Nossos 2 agentes N2 trabalhando nas auditorias, para que a gente especialize também essa operação, né? Porque cada tipo de conteúdo cadastrado vai ser diferente entre um e outro. Então, é uma dica também importante que a gente compartilha aqui. Legal. E sobre, enfim, depois desse tempo, daí até, enfim, a gente, às vezes, né, vivendo isso, a gente sabe mais ou menos quanto tempo, mas até para falar para a galera quanto tempo se passou, né, hoje estamos dia 23 de janeiro de 2026, e esse podcast, não tinha falado para a Ju e para o Rafa antes, assim, em off, mas tem gente que ouve por tempos, assim, anos, sei lá, isso daqui deve ter 6 anos o podcast, tem gente ouvindo agora, nesta semana, um episódio 1 lá, porque falava de onboarding, a galera quer saber sobre onboarding, que é um tema mais, né, importante, então pode ser que a galera esteja ouvindo isso em muitos momentos da vida. Quanto tempo atrás, né, tipo assim, quanto tempo a gente começou, deu o primeiro start, na primeira call lá de implantação, até agora, o primeiro ponto, e quando é que a gente começou a ver resultado, ou que a gente estava no caminho certo dessa estrutura, disso que a gente queria. Boa. Bom, na minha visão, eu acho que é a partir do momento que a gente começou a considerar também a eficácia das respostas da Cláudia, para além da taxa de desvio dos agentes humanos. A gente tinha um processo de auditoria bem constante, né, bem consistente, desde o processo de implementação, como a gente falou, a gente enviou algumas informações, já recebemos uma base de respostas da Cláudia bem extensa para auditar mesmo. Nessa parte, eu acho que a gente trabalhou muito bem desde o início. A taxa de retenção da Cláudia, logo que a gente virou no chat, ela já iniciou logo em 30%, né? De todos os tickets que a gente recebia. Então, beleza, ela está retendo, mas ela está respondendo bem, ela está, de fato, resolvendo os problemas do cliente. Quando a gente começou a olhar para esse lado e ver que sim, as auditorias estavam de fato sendo eficientes, ela estava de fato sendo assertiva nas respostas, e para além de assertiva, responder coisas que não estão só na base de conteúdo, reclamação de cliente, reclamação de outras áreas, pedido de cancelamento, até uma certa sensibilidade na hora de falar com o cliente em contextos mais delicados. Eu acho que foi a virada de chave e a gente, de fato, acreditou no que a gente estava trazendo aqui para o time. Acho que o Rafa pode complementar também. Ele que trabalhou bastante nas auditorias, acho que é legal ver a visão dele de quando ele começou a ver os resultados de fato ali do nosso lado. Eu acho que foi ali, o começo foi bem trabalhoso, a gente teve muita coisa para ajustar ali, mas acho que depois de um mês, a gente já começou a perceber que tá diminuindo aqui um pouco a quantidade de coisa que a gente precisa ajustar, e aí eu não sei exatamente quanto tempo, mas a gente resolveu que a partir de agora a gente consegue auditar só o que é N1, e o que for N2, se algum agente, né, humano vê que ela respondeu algo muito fora da realidade, aí ele aciona a gente para a gente auditar aquela resposta. Mas eu acho que foi ali um mês de trabalho mais intenso para a gente conseguir deixar tudo redondinho, para depois a gente conseguir ir afrouxando um pouco. Boa. Legal, e só para complementar também, então, a gente está trabalhando aqui com a Cláudia desde agosto de 2025, hoje a gente, para quem está no futuro, hoje a gente está em 23 de janeiro, então são 6, 7 meses aí de uso da Cláudia. A gente virou para o e-mail em outubro de 2025, então a gente rodou a Cláudia no chat para ter, enfim, consistência de resposta, uma base de conteúdo mais consolidada, então estamos com esses 6 meses aí, 7, rodando com a Cláudia 100% ali no chat e no e-mail. Boa. E sobre esse ponto, assim, até a gente falou um pouco mais de resultado, né, específico, mas de conquistas, assim, o que a gente conquistou até agora, nível um pouco, talvez, mais macro e tal,
o que a gente espera conquistar no futuro, até onde é que essa IA vai ficar, né? Vai substituir o time inteiro? Daqui a pouco, até onde ela vai? Ela tem limite, a gente sabe mais ou menos quanto é que é, tipo, foi informado a porcentagem, a gente espera quanto, tipo, qual é o trabalho, né, daqui para frente, assim. Boa. A nossa meta é de 45% de desvio, né? A gente já fechou dezembro com 37%, então isso é um número bem impactante quando a gente olha para toda a base de tickets que a gente recebe no nosso time. Hoje, a Cláudia está valendo por 3 agentes humanos, mas isso não significa que todos os nossos agentes humanos serão substituídos pela Cláudia. Eu acho que a implementação de uma IA para a gente automatizar respostas repetitivas, aquelas respostas que a gente está cansado de enviar, às vezes tem time que utiliza macro, eu acho que isso permite que os próprios agentes humanos se especializem e avancem numa carreira dentro do suporte ou qualquer outra vertente aqui, enfim, no seu dia a dia mesmo, né? Enfim, estudando mais demandas mais técnicas, trabalhando em demandas que exigem uma negociação com o cliente, a própria retenção do cliente em situações mais delicadas. Então, eu acho que a IA ela não serve como uma substituta, mas como uma alavanca mesmo de carreira para os próprios agentes humanos, né? Especialmente quando a gente olha para os nossos agentes N2 também. Eu acho que essa nova atribuição ali no dia a dia deles é super promissor quando a gente olha para o mercado como um todo, né? Para a tecnologia como um todo, tudo gira em torno de IA hoje em dia. Então, quanto mais a gente adiciona rotinas de IA dentro do nosso dia a dia, e quando está dentro da nossa própria job, isso é um potencial gigante, assim, quando a gente olha para a carreira. Então, acho que a gente tem que ficar mais tranquilizado e otimista com o uso de IA, ao invés de ter o medo aí de ser substituído. Boa. E até quase como eu sempre falo, a terceira margem, né? É a terceira margem do rio, não é nem A nem B, mas às vezes é C. Tipo assim, não teve layoff coletivo na empresa por conta de IA, né? Mas a gente também, olhando para a headcount, capaz, ele deixa de contratar essas 3 novas, capacita mais, desenvolve mais o time atual, como a Ju falou, né? Tipo, então acho que vai nesse nível, né? Às vezes é ou 880 e não funciona para mim, ou não, ela vai substituir. Às vezes tem uma terceira via, né? Que é o que a gente está vendo aqui, de forma bem justa, né? Legal. E daí, para acabar assim, penúltima perguntinha, quais métricas o time de suporte acompanhava antes da IA, né? E talvez até hoje e tal. E depois da IA teve algumas mudanças em métricas ou novidades nelas, tipo, em geral. Isso para a Bench é fantástico. A galera adora saber quais métricas a gente observa. Show. A gente acompanhava ali métricas padrões mesmo de um time de suporte, né? A gente acompanha CSAT, acompanha cumprimento de definições de SLA, né? Como primeira resposta, resposta recorrente, até o tempo de resolução também, especialmente quando a gente olha para o time N3. Mas, na verdade, a gente não substituiu nada, a gente adicionou novos indicadores para acompanhamento voltados ali para a nossa agente Cláudia. Então, a gente olha especificamente para o CSAT dela, para deflection rate, né, que é um nome mais chique para a taxa de retenção da própria IA. Também olhamos para a taxa de eficácia das respostas, e isso mede a quantidade de respostas corretas que os agentes N2 aplicam nas auditorias. Isso é muito importante para a gente acompanhar se ela está, de fato, respondendo bem ou não. E também acompanhamos ali a taxa de tickets auditados para visualizar também o desempenho dos próprios agentes na operação deles. Perfeito. E finalmente, agora, tipo assim, tem alguma dica, Ju e Rafa, alguma dica final aí? Estou pensando em, né, trazer, eu queria esse case assim parecido, independente da ferramenta, as escolhas que vocês vão tomar aí, vocês ouvintes que estão ouvindo ao longo do caminho, mas tem alguma dica que a gente não deu aqui, que seria legal também de dica final para a galera que quer conseguir otimizar nessa era de IA, né, seus tickets em suporte especialmente? Boa. Eu acho que o primeiro passo, para além de ter uma visão bem clara do desempenho do time, né, desempenho das demandas que vocês recebem, saber vender bem
essa mudança de operação mesmo, né? Implementação de uma IA para o time. A gente falou bastante do medo de substituição, né? Então, isso precisa ser muito bem vendido como, enfim, um instrumento novo que vai te ajudar a evoluir profissionalmente, facilitar a tua vida no dia a dia, então não é um substituto, mas um facilitador, e também algo que, uma promessa de futuro, né? Se hoje está pegando fogo, a gente está adicionando esses esforços para justamente colhermos os frutos ali daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses vai estar melhor ainda. Então, a prova é o cenário que a gente está hoje, né? Falando, dando umas fofoquinhas aqui do nosso time, a gente está com uma agente de licença, a gente teve algumas saídas inesperadas, e a gente ter essa IA trabalhando com a gente, servindo como 3 agentes, ajudou a aliviar bastante esse processo de mudanças ali, que são normais, mas acabam nos pegando desprevenidos em algum momento. Então, às vezes a gente está focando bastante no rampeamento de uma pessoa, e saber que a gente tem a Cláudia ali trabalhando e respondendo essas demandas mais frequentes, me tranquiliza como gestora aqui do time, justamente porque eu sei que o meu time ele vai estar focando o que acaba sendo mais urgente, mais complexo e mais importante aqui para os nossos clientes. O Rafa pode complementar ali a visão dele. Eu acho que tu falou praticamente tudo, Ju. Sim, só se tu está pensando em implementar uma IA, saber que no começo vai demandar um pouco mais de atenção, sim, porque é um processo que a gente precisa refinar praticamente todo o conhecimento dela, mas depois vale muito a pena, porque a gente viu aí com os dados, a gente está agora como se a IA contasse como 3 agentes, então vale muito a pena, assim, é um esforço que conta, assim, então é algo positivo. Legal, gente. Então, eu acho que é isso, tá? Acho que foi muito legal também, enfim, esse case bem vida real, vocês viram, né? Não tem estúdio, edição, esse podcast é raiz mesmo, assim, a vida real de CS, e muito legal estar trazendo esse case da ESC, e em breve, né, teremos outros, com certeza, do nosso time de CS também. E é isso aí, galera que, enfim, também quiser, enfim, entrar em contato também, né? Estamos no LinkedIn, acho que Juliana Flores e Rafael Sabati, que é o LinkedIn de vocês também ali. Isso aí. Isso. Legal. Então, e Lu e Von Holleman, obviamente, aqui, como vocês conhecem nesse podcast, qualquer ponto, assim, até recomendação que vocês possam ter e pedir ali, a gente pode também dar um help, dar uma ajuda para alguma coisa, mas é bem legal. Então, obrigado também pela Cloud Humans, né? A Cláudia, que até agora tem feito bastante sentido para a gente por N motivos. E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu aí, galera ouvinte. Valeu. E até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.